Estamos de volta e agora falando de eleições. O Ibope divulgou na noite desta terça-feira mais uma pesquisa de intenção de votos para a eleição a presidente da República. Líder nas pesquisas, o candidato do PSL Jair Bolsonaro segue como preferido pelos eleitores, seguido por Ciro Gomes, do PDT. Jair Bolsonaro, do PSL, com 26%, antes tinha 22%. Ciro Gomes, do PDT, com 11%, antes tinha 12%. Marina Silva, do Rede, com 9%, antes tinha 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9%, antes tinha 7%. Fernando Haddad, do PT, com 8%, antes tinha 6%. Álvaro Dias, do Podemos, 3%, antes tinha 3%. Henrique Meirelles, do MDB, com 3%, antes tinha 2%. João Amoedo, do Novo, 3%, antes tinha 3%. Vera, do PSTU, com 1%, antes tinha 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, com 1%, antes tinha 0%. João Goulart, do PPL, com 0%, antes tinha 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, com 0%, antes tinha 1%. Emael, do DC, com 0%, antes tinha 1%. Brancos e nulos, com 19%, antes eram 21%. Não sabe ou não respondeu, 7%, antes eram 9%. Já na simulação para o segundo turno, Ciro Gomes com 40% contra 37% do Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin com 38% contra 37% do Jair Bolsonaro, Marina Silva com 38% contra 38% do Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro com 40% contra 36% do Fernando Haddad. Os índices de rejeição também oscilaram favoravelmente a Bolsonaro e os números do deputado federal caíram 3 pontos percentuais. Jair Bolsonaro, do PSL, com 41%, antes tinha 44%. Marina Silva, do Rede, com 24%, antes tinha 26%. Fernando Haddad, do PT, com 23%, antes tinha 23%. Geraldo Alckmin, do PSDB, com 22%, antes tinha 19%. Ciro Gomes, do PDT, com 20%, antes tinha 17%. Henrique Meirelles, do MDB, com 14%, antes tinha 11%. Cabo Daciolo, do Patriota, com 14%, antes tinha 11%. Emael, do DC, com 14%, antes tinha 11%. Guilherme Boulos, do PSOL, com 13%, antes tinha 11%. Vera, do PSTU, com 13%, antes tinha 11%. João Amoedo, do Partido Novo, com 12%, antes tinha 10%. Álvaro Dias, do Podemos, com 13%, antes tinha 9%. João Goulart Filho, do PPL, com 11%, antes tinha 8%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro, sábado a segunda-feira, após o ataque de Adélio Bispo de Oliveira, que deu uma facada em Jair Bolsonaro durante campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. O número de indígenas que se candidataram a cargos eletivos nestas eleições cresceu 45,8% em relação a 2014. No último pleito, 85 candidatos se declararam de origem aborígene. Em 2018, este número chega a 124. De acordo com esta historiadora, o aumento dos indígenas nos pleitos eleitorais está diretamente ligado às constantes ameaças aos direitos constitucionais indígenas, como o reconhecimento dos territórios e a garantia de políticas públicas, como saúde e educação especializados. Colabora com que a população brasileira tenha mais conhecimento sobre quais são as demandas da população indígena e ela vai poder ouvir isso a partir dos representantes, indígenas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no país quase 800 mil indígenas, a maioria vivendo em territórios rurais. São aproximadamente 544 terras indígenas, sendo a maior parte localizada na área da Amazônia Legal. Este antropólogo destaca que a participação política dos povos indígenas tem crescido nos últimos 20 anos. Há uma inserção maior
de indígenas dentro da universidade, né, em vários cursos de direito, de medicina, de serviço social. Cada vez mais a gente tomando conhecimento sobre essas políticas, né, e também criando uma consciência mais crítica em relação a isso. Guajajara, da terra indígena Canabrava, localizada ao sul do Maranhão, Itiohan atua ativamente na defesa dos direitos dos povos indígenas e destaca que a representatividade política é importante para uma maior participação nas decisões que envolvem questões indígenas. A gente precisa de aprimorar esse debate, a gente precisa levantar um número maior de candidatos indígenas aqui no Brasil, tanto para cargos de prefeito e vereador, quanto para os cargos majoritários dentro da presidência, na Câmara, no Senado. E agora, educação. Equações, problemas, lógica. Se para muita gente os números representam dor de cabeça, para milhares de inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, a disciplina é sinônimo de desafio e diversão. E uma novidade anunciada ontem, vai ampliar o número de participantes. Agora, alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais também podem participar. Com apenas 12 anos, ele já é considerado um talento com os números. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do ano passado, Marcelo se diverte com a matéria que é pesadelo para muita gente. Eu acho que eu simplesmente estava interessada em fazer isso. Eu também gostava muito de matemática, que ajuda. Orgulhosa, a mãe, que é professora de português, fala da dedicação do filho com os estudos. Ele era o mais novo da comitiva toda e ele conheceu pessoas, ele conheceu matemáticos, né, que receberam prêmios mundiais, então para ele foi uma experiência incrível. Então a matemática está acrescentando na vida dele, mesmo ele sendo muito tímido assim, mas está ajudando muito. Assim como o Marcelo, milhares de alunos das redes de ensino pública e privada desafiam conhecimentos na prova, maior competição científica do país. Este ano, mais de 18 milhões de crianças e jovens do 6º ao 9º ano participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática. Para a segunda fase, que acontece no dia 15 de setembro, quase 1 milhão de alunos vão disputar a medalha. Para o professor de matemática, o evento é um estímulo para os alunos. Acaba tendo um efeito estimulante, né? Um aluno pode estimular o outro, que assim passar, né, a aprimorar um pouco mais o conhecimento, a aprender a gostar da matemática, não com aquelas dificuldades do dia a dia, mas sim com a matemática, com um meio, né? Meio de resolução de problemas. E a novidade é que os estudantes vão poder começar mais cedo. A Olimpíada foi ampliada para estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais. A expectativa é aumentar em mais 5 milhões de inscritos. A OBMEP, ela tem tradicionalmente ajudado a pensar formas inovadoras de contribuir com a melhoria do ensino da matemática e principalmente com a aprendizagem da matemática no país. E agora, isso começando mais cedo, nós vamos poder descobrir as crianças, né, que ali por volta de 8, 9, 10 anos já apresentam esse talento para matemática. E o Marcelo, do começo da reportagem, já garantiu a participação na segunda fase da Olimpíada. É uma coisa muito grande assim, então eu não tenho certeza que eu vou ganhar, só acho que eu tenho a chance. Veja no próximo bloco, 3 envolvidos em assalto à lotérica em Guarda-Mor são de Paracatu e foram presos pela PM. Projeto Suas Marias visa dar oportunidades a mulheres em vulnerabilidade social e inseri-las no mercado de trabalho. Casa de Cultura ficará fechada até próximo sábado, saiba o porquê. E em nossa sala de entrevistas, representante da Kim Ross fala sobre o próximo Integrar na Praça. É já. Chegou em Paracatu a diversão que você queria. Cidade de Prêmios. Todos os domingos às 10 da manhã ao vivo pela TV Minas Brasil. Você concorre já no primeiro sorteio a R$1.000 na primeira rodada, 1.500 na segunda rodada, 2.000 na terceira e uma moto Fan zerinha no quarto prêmio. E um detalhe, o prêmio é só pra você, morador de Paracatu. Cidade de Prêmios. Agora todos os domingos junto com você.
A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.